Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Como é que vocês têm passado? Tem reinado em vida? Tem que reinar em vida diante desse conhecimento. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a mensagem às igrejas de Esmirna e Filadélfia ali no livro do Apocalipse. Isso tudo porque eu estava lendo aqui na minha bíbliazinha querida, que eu gosto muito, que inclusive é muito famosa, porque a capa dela é capa de bambu, olha que legal, né? E eu estava fazendo reflexões também do livro que eu lancei há poucos meses atrás, chamado Apocalipse, a Verdade Revelada e o seu cumprimento em 70 depois de Cristo. Então eu comecei a pensar aqui sobre as questões da data do Apocalipse. Então, para provar que a data da escrita do Apocalipse foi bem cedo, ali entre 66 e 68 depois de Cristo, chamada a primeira data, inclusive essa é a data antiga em que o cristianismo mais remoto, aqueles do primeiro século, admitiam também. Sendo que o tempo passou e o cristianismo percebeu que se continuassem a afirmar que o livro foi escrito na primeira data, teriam problemas em admitir que muitas profecias já haviam sido cumpridas ali na queda do templo no ano 70. Então eles começaram a fazer o quê? A trabalhar uma segunda data, que foi entre os anos 95 e 96. E assim eles conseguiram trazer todas as profecias do Apocalipse, com suas pragas e sua esperança de vitória no fim, para os dias de hoje. Então é isto que nós vamos ver neste breve vídeo que eu vou fazer com vocês agora, ok? Vem para a graça que eu vou te explicar. Agora é a hora da palavra. Bom, abençoados, antes de prosseguirmos, como é costume nosso, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal. Se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe as mensagens. Se você quiser que o YouTube te avise, é só tocar o sininho aí, tá? Então vamos ao tema de hoje. Irmãos, eu estava ali lendo o livro que eu lancei há alguns meses atrás, eu já mostrei para vocês, que se chama O Apocalipse, a Verdade Revelada e o seu cumprimento no ano 70. Neste livro eu defendo a ideia da primeira data, da escrita de Apocalipse. E essa é a certa, e não a data mais recente que figura aí, conforme eu falei para vocês, entre os anos 95 e 96 depois de Cristo. E no livro eu mostro vários argumentos para isto, desde a questão dos imperadores, a questão do templo ainda estar de pé, e também abordo as condições das 7 igrejas da Ásia. Então eu estava lendo o livro juntamente com Apocalipse capítulo 2 e 3, eu deparei-me com as palavras de Jesus sobre a sinagoga de Satanás, que era uma referência àqueles que se diziam judeus, mas que eram mentirosos. Porque como o apóstolo Paulo também identificou estes como era de Israel, mas não eram israelitas, Jesus, lá em João capítulo 8, compara estes judeus aos filhos do diabo. Jesus identificou o Israel do antigo pacto como os filhos do diabo, uma clara alusão à oposição deles por tudo o que Jesus falava ou fazia. E em Apocalipse encontramos estes que afirmavam ser judeus, porém agora estavam perseguindo os cristãos, assim como os judeus perseguiam Jesus e seus discípulos. Inclusive Jesus em profecia, lá em Mateus capítulo 23, diz que estes perseguidores perseguiriam também os seguidores dele, tanto os discípulos como aqueles que aceitariam o Messias de Israel e suas palavras. Isso só nos leva a entender, meus irmãos, que a perseguição mencionada em Apocalipse capítulo 12 não era primariamente romana, mas judaica. Então, na simbologia que descreve o Apocalipse capítulo 12, numa luta entre o dragão e a mulher, estes foram os primeiros perseguidores de Jesus e de seus discípulos. Essa referência à sinagoga de Satanás ajuda, sim, a datar o livro de Apocalipse mais cedo do que muitos acreditam. A perseguição veio do Israel do Antigo Pacto, a oposição, o diabolos do primeiro século, e não de Roma. Esta parte da perseguição dos romanos também houve, até por outros motivos, mas aquela do primeiro século está marcada na história e foram os judeus causadores da perseguição dos cristãos. Por estas e outras razões, a datação mais correta para o Apocalipse foi a data mais antiga. Até porque, se o livro fosse escrito depois da queda do templo, simplesmente tudo o que foi falado sobre o Messias no Antigo Testamento seria desfeito. E de fato foi porque o cristianismo, ao trazer esta data para o ano 95 e 96 depois de Cristo, criou-se uma nova escatologia e sem partes com a cultura hebraica do Antigo Testamento.
Se você aí deseja saber mais sobre esse assunto, adquira hoje mesmo o meu livro Apocalipse, a Verdade Revelada e o seu cumprimento no ano 70 depois de Cristo, onde eu explico com mais detalhes por que a data mais correta é a primeira data. Então isso é para aqueles que gostam de estudar. E este mês de setembro de 2024, eu estou dando frete grátis, isso mesmo. Aqueles que adquirirem durante esse mês receberão frete grátis. Me procura lá no WhatsApp e diga que assistiu a esse vídeo no YouTube para receber o frete grátis. Simples assim. Aproveite essa promoção e leve esse lindo livro para a sua coleção de livros que você já tem. Tá bom, meus irmãos? Fica aí nessa reflexão. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a Verdade Revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida.